Boa noite, meus irmãos. Hoje é nossa reunião de estudo e de oração na Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, do Presbitério rumo ao sertão, alcançando as cidades de Catolé do Rocha, na Paraíba, e muitas cidades do Projeto No Sertão, aí no estado do Ceará e aqui no Rio Grande do Norte. Hoje, os irmãos, é dia de reunião, de oração e estudo, e os irmãos devem estar fazendo a sua devocional em suas casas, e nós estamos aqui para trazer também uma parte devocional, e eles assistirão e compartilharão, e outros compartilharão conosco aqui. Vamos ter um louvor com o nosso amado irmão, esposa e filhos, pastor Ricardo, diretamente da cidade de Catolé do Rocha, na Paraíba. E vamos ter também mais uma oração aqui no nosso programa, também estaremos orando. Nós vamos agora trazer para você esse trabalho pela graça de Deus. Enquanto estamos em pandemia, todo mundo de quarentena, confinados em casa, então estamos aí se comunicando através da mídia para estar com os nossos irmãos. E aí vamos à nossa reunião de estudo e de oração. Boa noite, graça e paz. Eu sou o reverendo Ricardo, pastor aqui do campo missionário da cidade de Catolé do Rocha, Paraíba. Está conosco aqui nossa família, Rafael, Gabriel e Malu, e nós vamos louvar a Deus. Vamos entoar o canto de número 108, Aflição e Paz.
Boa noite. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 11, versos de 11 a 24. Esse texto sagrado, que diz assim as Santas Escrituras. A Bíblia na versão Nova Almeida Atualizada, a nova versão. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou uma riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão reconciliação ao mundo, senão vida dentre os mortos. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira. Não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados porque eu fosse enxertado. Correto? Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus, para que os que caíram severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que, por natureza, era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado de uma oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Meus queridos e amados irmãos, vamos fazer uma oração. Deus e Pai, que a tua graça bendita nos direcione durante esse estudo e que possamos aprender e transmitir, ó Deus, os teus ensinamentos, que possamos, ó Deus, compreender a tua palavra, Senhor, tão maravilhosa, mas muitas vezes difíceis das pessoas entenderem. Dá-nos o teu entendimento, Senhor. Nós oramos a Ti e te pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos continuar. Estamos na 31ª exposição, a justificação pela fé. E hoje nós vamos tratar dos versos de 11 a 24.
a salvação chegou aos gentios. Nós tiramos essa frase do verso de número 11. Queridos, nós gostaríamos de falar para vocês sobre esse texto tão importante da Bíblia Sagrada. Aliás, todo o capítulo, todo o livro de Romanos é fantástico. É onde está exarada toda a doutrina das Escrituras Sagradas. E mais, queria dizer para vocês, nessa introdução, amados, que os estudos que eu tenho feito no livro de Romanos têm cunho devocional. Eu não sou um teólogo, tem muitos teólogos fantásticos, maravilhosos, que nós podemos orientar para que vocês possam estudarem com eles, mas devocionalmente, para um estudo para a igreja. Eu gostaria que você entendesse, amado. Mas é uma lição aos romanos que Paulo dá aqui, né, dirigidas a israelitas e a gentios que moravam em Roma, né, com a finalidade de explicar a nova fórmula dessa nova igreja, né, cristã, né, que juntou judeus e gentios, amados, nesse bojo vindo israelitas e gentios, na tentativa de equacionar, amados, os novos irmãos na busca da compreensão sobre como deve funcionar a igreja, amados, que não é mais o povo de Deus, né? Uma marca do povo que aguardava o Messias, né? Mas agora os dois juntos, amados, como a salvação chegou aí no verso de número 11, né? A salvação chegou com os novos componentes, né? Juntando os israelitas crentes com os gentios que receberam Jesus, né? E se tornaram novas criaturas. Bem, amados, é um resultado que tem no verso seguinte, amados, em riqueza para o mundo, amado. Para formar a grande frente, meus irmãos, a grande frente mesmo, né, dos que vieram de Adão, né, e agora já estão em Cristo Jesus, amados, para trazer, amados, essa nova ordem de Deus, né, forte para poder vencer o pecado, irmãos, né, e agora estão aí os irmãos gentios e judeus, israelitas, juntos formando essa nova frente, né, para alcançar os pecadores, irmãos, né? Amados, o que nem os adâmicos conseguiram, né, como povo até Abrão, né, passando por Noé, e de Israel, israelitas, judeus, até Jesus Cristo. Eles não conseguiram fazer, mas Jesus Cristo veio e conseguiu compor sua igreja, e na sua igreja ele uniu israelitas espirituais, evidentemente, porque tem os naturais, né, que é uma questão... quando terminar o tempo dos gentios, é outra coisa que vamos ver mais na frente, amado. Aliás, que nem se cumpriu, isso só vai se cumprir quando terminar o tempo dos gentios. Aí a questão de a última oportunidade para o povo israelita, amado, né? Então, amados, Deus continua amando o homem. Deus continua amando o homem pecador, né? E deseja perdoá-lo do seu pecado. É essa a finalidade, irmão. Basta que ele reconheça, amado, a bondade e a severidade de Deus, que está no último verso que vamos tratar com vocês, né? Por desejar, amados, que o homem venha a se redimir dos seus pecados, se arrependam e creiam no Senhor Jesus para ser novas criaturas. Então, essa é a introdução e vamos ver os pontos, com seus pontos introdutórios. Eu escolhi 3 versículos, desses versículos de 11 a 24, eu escolhi 3 versículos, que foram o 11, o 12, amados, e o de número 22, para nós
compartilharmos com você. No verso primeiro, introdutoriamente, que eu escolhi, o verso de número 11, o primeiro versículo da leitura, a salvação chegou, a salvação chegou, Jesus Cristo chegou, oportunidade dos gentios que viveram fora o tempo todo. Israel não evangelizou as nações. Meus queridos, uma demora e tanto, né? Mas finalmente a oportunidade chegou para os gentios, amados, que durante toda a história, amados, depois do surgimento do povo de Deus, com Abraão, não é? A nação israelita, que não considerou as outras nações e até pejorativamente chamou elas de gentios, né? Pois é, e sonegou a promessa do Messias. Sonegou a promessa do Messias, as leis e tantas presenças de Deus para orientar o povo, tudo isso os gentios não sabiam de nada disso. Enquanto Israel tinha tudo, o povo gentios, muitas nações, não tinha nada, né? Infelizmente não tinha nada, né? Mas, amados, agora os gentios foram privilegiados, né? Foi privilegiado, né? Com nada mais, nada menos do que a presença de Deus em sua vida e mais, ele passa a ser e a recompor, amados, em sua vida, não é? A recepcionar o Espírito Santo de Deus nos gentios, em Marcos Severo, em vocês que estão me ouvindo, que não são israelitas, né? Que bênção, né? Então, quando a pessoa é crente, é batizada, amados, de duas vezes, a primeira sobrenatural, que é batizado com o Espírito Santo, depois a segunda, que é a natural, que é batizado na igreja, né? Isso é muito importante. Então a salvação chegou para quem creu e é batizado e tem uma vida de compromisso com Deus. Em segundo lugar, eu escolhi o verso 12, que diz assim, a frase que eu escolhi: resultou em riqueza para o mundo. Olha, essa chegada dos gentios com os israelitas aí tornou um povo maior, mais forte. A igreja nasce mais forte, né? Hoje somos 1/3 da humanidade, não é? Olha, quando terminou as guerras mundiais, as pandemias e outros males, as nações comemoravam com tantos motivos de medalha, de troféus, né? De distintivos alusivos à vitória, né? Muito bem, amados. Isso aconteceu na Primeira, Segunda Guerra, na pandemia espanhola e tantas outras viroses que vieram por aí afora, né? Veja bem, a salvação dos gentios pela a graça de Deus, irmãos, é chamado agora da plenitude dos gentios. É a vez dele. Ninguém se meta. Deus tem salvação para todas as nações. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fantástico isso aí. Qual o crente que não se empolga em pegar essa palavra, essa mensagem e anunciar para as pessoas? Qual que não se empolga? O salvo. O que não é salvo não, perambula por dentro da igreja, vira e mexe e fica lá até morre lá, mas nunca sentiu uma paixão em alcançar o outro. Olha, meus queridos, não existe mais povo de Deus, né, dos israelitas, né, de uma forma como era antes, né? Continua ainda naturalmente, pela sua natureza, judeus, israelitas são tranquilos, né? Mas, amados, a igreja uniu os israelitas cristãos e os gentios cristãos, e aí uniu para continuar essa última jornada de Deus, amados, que os descendentes de Adão, até os nossos dias de hoje, amados, que estão no mundo em mais de 2/3 da humanidade, não conhece Jesus Cristo, nem judeus e nem gentios, conhece
ao Senhor Jesus. Eu creio que até muito mais israelitas não conhecem, porque israelitas não é só os que estão lá dentro do território de Israel, é os que estão no mundo, que é muitas vezes maior do que os que estão lá no território de Israel. Amados, digo bem para você, amados, que todos precisam ouvir o Evangelho da Paz. Esse Evangelho, amados, é aquele que traz o enriquecimento, amados, não é? Da graça de Deus, amados, para que os homens sejam salvos e vivam em paz, irmãos, na terra, e possam sonhar com a glória eterna de Deus, amados. É isso, amados. Não é? Qual crente que não vive feliz, saber que haja o que houver, ele é do Senhor, para herdar as bênçãos de Deus, amados. Não é? Amados, os erros do passado não podem nos atrapalhar, meus queridos, não é? Não podem nos atrapalhar, meus amados. E nós precisamos ter muito cuidado, porque, amados, a marcha da igreja no anúncio do Evangelho não pode ser detida, meus irmãos. Não é perseguição, não é isso, não é aquilo outro, amado. Não é? Mas eu queria dizer alguma coisa para você muito interessante, amados. Mas também não podemos, irmãos, ignorar os espertalhões que estão aí, rapaz. O camarada vendendo por R$1.000 uma semente de feijão. Paciência prende, amados. Isso aí é extorsão, amados. Não é brincadeira, meus queridos. Não é? São pessoas que são lobos vorazes, ferozes, vestidos de pele de ovelha, para trucidar as ovelhas, para enganar os incautos, que infelizmente, amado, tem dado ouvido aos falsos profetas, aos falsos pastores, os falsos guias, amados, que infelizmente, amados, tem atrapalhado e afastado tantos do caminho da eternidade. Em terceiro lugar, nós vamos ver o verso 22, que diz o seguinte: a bondade e a severidade de Deus. Eu não preciso julgar e transitar ninguém para o inferno, ninguém para a morte, ninguém para nada. Deus, está vendo tudo. Está vendo com a sua bondade para atender ao necessitado, para trazer salvação para os que creem. Mas esse Deus severo é aquele que julga e que manda para o inferno. É esse. Meus queridos, prestem bem atenção, amados, à palavra do Senhor. Né? Deus agiu, amados, com os israelitas como agiu com os adâmicos. É isso mesmo. Né? Não houve contemplação alguma, irmãos. Né? Não houve para os que negaram, rejeitaram, amados, e caíram na incredulidade. Adão errou e pronto, já para fora, cortou, botou para fora do jardim do paraíso, meus irmãos. A vinda de Jesus Cristo, amado, foi exatamente para anunciar o evangelho da justiça de Deus, não é? Foi para isso, e como eu digo constantemente, amados, que a cada evangelismo pessoal, coletivo, reuniões, pregações, multidões, irmãos, né, se constitui num julgamento temporal. Quem crê vai para o céu, quem não crê vai para o inferno. Está aí, está na palavra. O julgamento são tribunais e tribunais, aí, milhares e milhões de tribunais no mundo inteiro, que as igrejas, que os crentes evangelizam e levam a justiça, né, do evangelho. Meus queridos, raramente eu tenho citado alguém quando eu estou escrevendo alguma mensagem, alguma coisa, mas eu li algo muito interessante no Facebook, né, esses dias, e até gravei o seguinte. George Coutinger, ele diz o seguinte: olha, os homens sentimentalizam o amor de Deus e se esquecem da sua justiça. O Senhor, porém, será tão justo ao levar alguém para o céu através da obra de Cristo, como também enviar os pecadores para o inferno por causa das suas próprias obras perversas.
Que realidade, irmão. Pois é como alguém disse, ele é amor, mas também ele é justiça. Ele age. Né? Vamos para a nossa exposição bíblica. Em primeiro lugar, o verso de número 11. A salvação chegou, a salvação chegou, os gentios, Jesus chegou. Né? E ele diz, ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Que coisa fantástica. Nós nos alegramos com isso. A salvação, amado. Queridos, o irmão não imagina, né, ser um salvo. Ou como agir um salvo, como ser um herdeiro na terra, né? Ter a presença de Deus em sua vida, amado. Poder, em todo tempo, amados, em meio aos momentos bons e ruins, amados, poder ter a presença do Espírito Santo dentro do coração, meus irmãos, para lhe conduzir e deixar à vontade, amado de Deus, irmãos, que Ele possa cobrir a sua vida, né, para você ser alguém muito bem sucedido nessa vida, pobre ou rico, o importante é ser bem sucedido, tendo a presença de Deus na sua vida o tempo todo, meus amados irmãos. Isso é fantástico, irmão, né? Mas eu diria que muito mais precioso para o crente é ele saber que ele é herdeiro da glória de Deus. Ele está dentro da promessa, amado, e todos desejam um dia desfrutar para sempre, amados, sem mais a presença do pecado, poder estar presente. Já pensou o crente presente ali no grande tribunal ali e ouvir, amados, a voz de Cristo, amado? Já pensou? Isso é fantástico, irmão, né? Ouvir a voz do reto juiz, o justo juiz, que haverá de dizer, amados, para os crentes que terão ali presente, o que está escrito em Mateus capítulo 25, verso de número 34. Olha o que diz a Bíblia, amados, lá no vale de Jeosafá. Amado, Jesus mesmo disse essas palavras, vinde benditos, né? Vinde, então e o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino de Deus que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Você, um escolhido de Deus, já foi antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Porque é Deus que conhece tudo e sabe todas as coisas, irmão. Aqui no caso, os gentios, eles foram contemplados, irmãos, né? Eles foram contemplados, gentios, com o ingresso da igreja, né, que foi fundada por Jesus Cristo. Jesus Cristo fundou essa igreja, né, e agregou israelitas e gentios, irmãos, e aí com eles se abre a plenitude dos gentios, a oportunidade dos gentios, né? Um tempo, amado, com tempo de validade. O gentio vai ter o seu tempo de validade, né? É a oportunidade que eles vão ter, né? É o que diz a Bíblia Sagrada, amado, né? Vai ter, que não pode deixar de ser, amado, relaxado. A igreja não pode relaxar, a igreja tem que evangelizar, a igreja tem que ir ao mundo, tem que anunciar o reino de Deus, amado, para alcançar os pecadores, amados, porque senão, se ele não for alcançado, serão perdidos e vão para o inferno, amados. De Adão, Noé, Abraão, amado, né? Essa é a vez dos gentios. Meus amados, as alegrias de Paulo, de exemplos de citações das Escrituras Sagradas, ele era um homem muito estudioso das Escrituras Sagradas, irmão, e parece que Deus assim revelou de uma forma maravilhosa pela Bíblia, para chamar a atenção, amado, não só dos israelitas, amados, que são o povo natural, chamado ovelha e raiz, aqui dentro desse texto aqui, chamado ovelha e raiz, amados, escolhido por Deus para a morada celestial e gloriosa. Esse povo foi escolhido por Deus, só que não deram muita importância a isso. A grande vitória de Deus na vida dos gentios, irmãos, que são mostradas aqui também de forma simbológica, né?
o povo de Israel é chamado de, como eu disse, de oliveira e de raiz, né? E enquanto que os gentios, amados, é chamado um pouco mais diferente, né? É a grande vitória dos gentios, amados. As primícias da massa, ó, aqui no verso 16, as primícias da massa, da massa, né? Do pão, né? Que é feito o pão, amados, né? E mais, amados, e também de oliveira brava, que foi enxertada. Foi enxertada, irmãos, né? Muito bem. Os gentios têm se comportado bem com a videira e a raiz, amado, e saber amar o povo israelita por essa razão, a brava, a oliveira brava, né, que foi enxertada, amado, na raiz, queridos, é esse povo gentil, sou eu, é você, amados, né? Precisamos, amados, amar o nosso povo israelita e levar. Eu tive o privilégio, amado, de ir a Jerusalém, de ir a Israel, amado. Queridos, quem pode visitar o povo de Deus, que continua, amado, como sendo predileto de Deus? Quando terminar o tempo dos gentios, aí vem o tempo, né, da nação, da natureza, da escolha, né? Isso vai acontecer, amados, né? Tranquilo. E importante, irmãos, para vivermos juntos, não só aqui, mas viver juntos na eternidade, amado, na Nova Jerusalém, amado. Também com o nome de Sião, amados, né? Gloriosa para toda a eternidade, amado. Amados, sempre eu tenho no coração alegria por Israel, não é? Sempre tenho essa alegria, amado. E não deixamos de reconhecer, amado, que este povo foi desobediente. Isso aí é claro, amado. Com Deus, com toda a caminhada até a vinda do Senhor Jesus Cristo, amado, né? E até que piorou com Jesus Cristo, porque eles, né, tiveram a petulância, amado, de cometer o maior crime da humanidade, não é? Jesus Cristo foi morto terrivelmente na cruz do Calvário pelos seus conterrâneos, pelos israelitas, e isso custou caro. Ah, meus amados, custou caro. Paulo mostra para nós tudo isso no livro de Romanos, irmãos, né? Olha, amado, como eu tenho estudado com toda devoção e não quero aqui fazer chover no molhado, né? Mas também não quero deixar de relatar o prejuízo, amado, dos israelitas que foram, amado, não honrar a palavra de Deus quando da vinda do Messias, irmãos, né? Não reconheceram como filho de Deus, irmãos, né? Isso foi grave, meus amados, né? E que fez eles matarem o Messias, o Salvador, amado, que viera para salvar, amados, os israelitas, mas foi totalmente ignorado. Olha, ele veio, mesmo assim não deixou de salvar. Ele supera a morte, ele vence tudo, amado, né? Meus queridos, o procedimento de Deus em endurecer o coração dos israelitas, irmãos, né, que fez o Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, deixá-los à margem, e agora ver os gentios fluírem, crescerem. Qual é o maior número de cristãos no mundo? É de israelitas? Não, é de gentios. É de gentios. Eu acho que não dá 3, 4% de israelitas, desse 1/3 da humanidade. Veja como os judeus, os gentios agradam ao Senhor. E está terminando o tempo, amado. A plenitude está se escoando, não é? Olha bem, meus queridos, eu queria dizer ainda mais para você, amado, não é? Que os gentios ocupam todas as nações. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em Mateus 28, 19 e 20. Olha aí. Portanto, vão e façam discípulos de quê?
de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado, não é, a vocês, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Fantástico, meus irmãos. Não é bom ser crente, não, irmão? Amados, a sensação de quem estava perdido, que não tinha nada, amado, agora é uma sensação gostosa, como eu disse no início, amados, né? Como eu disse no início, meus queridos, a sensação de alguém que estava perdido, amados, na guerra do pecado, irmãos, da condenação da morte, amado, eterna, e muito grande o que se salvaram olha, foram muitos que salvaram nas guerras, nas duas guerras mundiais, na pandemia espanhola e tantas outras, irmãos, nós temos visto os testemunhos dessas pessoas, irmãos, né? Eu vejo os testemunhos ainda de velhinhos da Segunda Guerra Mundial, dizendo da alegria de terem se salvado. Não é? Olha, eu li um depoimento de uma pessoa, várias pessoas que morreram aí nos anos 80, 60, 70, que eram espanhóis, que superaram, que até foram acometidos do vírus e que estavam salvos, contando o seu testemunho, meus queridos, né? Amados, e o que não dizer de quem se salva da pandemia, da morte, do pecado, da condenação eterna? Que alegria que não seja, né? Aleluia, glória a Deus, né? E tem que dar mesmo, né? Fazer o quê? Meus queridos, em segundo lugar, né? O verso 12, resultou em riqueza para o mundo, essa união de Cristo Jesus, formando um só corpo, uma só igreja, formada de israelitas e de gentios, de um povo e todos os povos da humanidade. É fantástico, irmãos. Queridos, a igreja dos nossos dias tem uma árdua tarefa, meus irmãos, de fazer o evangelho chegar aos pecadores, irmãos, né? Ela, de certo modo, tem se acomodado, a gente tem visto, estacionado, irmãos, e tem se relaxado, irmãos, com as coisas do mundo e não tem, com sabedoria, amado, buscar o enriquecimento, amados, o enriquecimento, amado, para mudar a trajetória, irmãos, deste mundo. O crente precisa exercitar a sua missão, amados. Olha, mesmo as denominações que nos afastam, os salvos uns dos outros, irmão, por picuinhas sórdidas, que não contribuem com nada, irmãos. Essas divisões terríveis, né? Amados, a igreja tem um tesouro em vaso de barro, meus irmãos, né? E não consegue detectar lá. Que vaso de barro é esse? É o nosso corpo. Está aqui, ó, um vaso de ouro, nosso coração, com o Espírito Santo de Deus, irmãos, né? Que coisa fantástica. Ela não consegue ver isso na sua vida, amados, não consegue, amados. Paulo, ele falou aos 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, o seguinte, presta atenção, né? Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja a excelência do poder de Deus que existe em cada um dentro de nós. Isso é fantástico, meus irmãos. Isso é fantástico. Que Deus seja louvado por isso, meus irmãos, né? A igreja não deveria perder o seu tempo com futilidades, né? A igreja não deveria perder seu tempo com as coisas efêmeras e passageiras deste mundo, irmão, desta vida, né? Mesmo as, entre aspas, que diz boas, coisas que se dizem boas por aí afora, né? E eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Vejamos pessoas, amados, mais fanáticas em participar
em outros países de partidas de futebol, aí lá vai o crente para outro país, vai lá para a Europa, não, vai lá não sei para onde, ele vai para vários lugares, aí, amado, ele leva a esposa, leva o filho, e vai com toda a armadura da vontade dele, que é o quê? O boné, que é a camiseta, que é o calção, que é o tênis, que é o anel, a fórmula, o copo, e por aí vai, amados, não é? Com tantos apetrechos do seu time, com a armadura que não é de Deus. Eu falar sobre a armadura de Deus, aproveitar aqui, que quem quiser assistir uma mensagem para você, um estudo, domingo à tarde, às 17 horas, a armadura de Deus, olha, eu vou falar isso para você. Mas vamos aqui para a armadura do homem. Não é? Eu estou falando aqui do homem que faz a vontade dele. Aquele crente, eu estava vendo agora um dia desse um crente consagrado ali, dentro do estádio lá, batendo um selfiezinho lá do estádio, ele, o filho, a mulher. Agora eu falei tipo Jeremias, né? Pastor Jeremias. Amados, essas coisas, amados irmãos, infelizmente, né? A gente tem visto por aí afora, irmãos, né? Temos visto isso aí, amados. A igreja precisa, amados, muito pelo contrário, investir com bons resultados, amados, né? Para que o crente tenha uma Bíblia de estudo, ele talvez não compre. Para que o crente ele tenha uma boa escola dominical com materiais bons para ele estudar, amados. O crente precisa ter bons livros de edificação espiritual. É isso que o crente precisa. Viver a fé. Não se desviar para as coisas fúteis desta vida, mas se dedicar a Deus, amados. É isso que o crente precisa para nós alcançarmos, avançarmos esses gentios e israelitas juntos trabalhando na obra do Senhor para investir em bons resultados e anunciar as boas novas do reino de Deus para os pecadores. Amados, as igrejas precisam ter uma comissão de evangelização e missão. Eu defendo isso a vida inteira. Olha, eu já pleiteei uma vez no Supremo Concílio, na minha primeira, quando eu debutei, né, ali, que pedi um documento mal feito, que não sabia ainda como era, e dei entrada no documento, fui defender o documento lá, para que se criasse um secretário de evangelização e missão nacional, que pudesse acompanhar, amados, as igrejas. Mas, amados, eu fui sufocado pelos os doutores ali do plenário, que me engoliram, e eu fiquei mudo, sem dizer uma palavra. Está entendendo, meus irmãos? É isso aí, amado. Infelizmente acontece, a igreja precisa avançar com o evangelho da paz, anunciar Jesus para as pessoas, amados, e anunciar o evangelho, amados, e pregar para todos os gentios deste mundo de Israel que não conhece Jesus, né? E diga-se de passagem, irmãos, que vieram com tudo para Paulo, né? Pois é. E Paulo aqui alerta os gentios para não entrar no perigo de dizer que os gentios são mais grandes hoje do que os israelitas, amados. E nós somos besta mesmo, né? Pois é, eu vejo aqui as besteirinhas, né? Por exemplo, o cara quando diz assim, em Natal, que diz que é de Mossoró, aí as pessoas fazem cara feia. Lá em Israel, quando é um gentil, aí eles fazem cara feia, né? Aqui em Mossoró, quando o cara diz, sou de Apodi, aí o cara faz coisa feia, né? Quando disseram que Jesus era de Nazaré, aí então as orelhas murcharam e o cara disse, de Nazaré sai alguma coisa boa. É desse jeito aí, meus irmãos, né? É desse jeito. Então Paulo disse, ó, gentios, vocês vão crescer, mas não vão humilhar os israelitas. Vão amá-los e conquistá-los, né? Fazer o contrário que eles fizeram com vocês. Eles tiveram de Abraão até Jesus a oportunidade de... Deus disse a Abraão disse, olha, no início ainda era Abraão, disse a Abraão, a quem você abençoar será abençoado, a quem você amaldiçoar será amaldiçoado, né? Então, sejam benditas todas as nações da terra. Olha bem, mas Israel nunca evangelizou, nunca ganhou
né? Só teve um cara peitudo aí que obedeceu a voz de Deus, nem queria ir, e foi, o peixe engoliu ele, fez tudo, mas ele chegou lá nessa Assíria de hoje, e ali em Nínive ele pregou da primeira à última rua e se arrependeu todo mundo. Já pensou se tivesse seguido o exemplo de Jonas e todas as nações do mundo fossem alcançadas só com a palavra de arrepender, porque vocês vão ser destruídos? Olha, meus irmãos, importante. Olha o que é que diz aqui o verso 11. Para fazer com que os judeus ficassem com ciúme. Não adianta a gente querer provocar os outros. Paulo falou isso aqui, amado. Na verdade, o que Paulo fez, amado, foi muito certo. Israel, e é muito amado ainda hoje, muitas caravanas, né, que vão para a terra de lá. Eu fui para a terra de lá, né, e fiquei muito feliz em ter conhecido ali a terra de Israel, a terra por onde Jesus andou, o meu Salvador, e eu andava ali como se eu estivesse ao lado dele. Fantástico, amado. Olha, não foi fácil para Paulo, amado, aos israelitas, falar aos israelitas amados como Deus recebeu os gentios, né, para compor a igreja do mundo, a igreja cristã, na nação cristã, né? Entendeu? Olha bem, amados, Paulo era, a sua naturalidade, ele era judeu, né? Judeu, certo? Ele era judaico, ele era israelita, né? E era um profundo conhecedor da palavra de Deus, do Antigo Testamento, um homem que ouvia a voz de Deus, amado, o qual teve o privilégio de ser abordado por Jesus Cristo na estrada de Damasco, e ali ele designou Paulo, para Paulo pregar para os gentios. Por isso que Paulo foi chamado de o apóstolo dos gentios, irmãos, né? Amados, a igreja, amados, de Roma, composta de israelitas e de gentios, irmãos, ouviam a palavra de Paulo, irmãos. Mas ali tinha israelitas, ali tinha gentios, irmãos, mas ali havia uns constantes tumultos ali, de confusões por causa das influências judaizantes que chegavam lá para caçar Paulo. Bem, em terceiro e último lugar, meus irmãos, mas a nova igreja ali, amado, foi muito bem lá em Roma, né? Foi muito bem. Ele morreu e não chegou aí ao desejo de seu coração, que era conhecer a Espanha, né? Em terceiro e último lugar, a bondade e a severidade de Deus, no verso de número 22, irmãos, né? Amados, todos os que enxertados na videira receberam a bondade de Deus para expressar, amados, o seu amor pelo homem, que ele o criou e procurou a vida inteira, amados, o homem para redimir o homem do pecado, da descendência perdida de Adão. Tudo isso Deus fez, irmãos, né? Bem, e o preço que Deus pagou foi muito caro, mandou o seu Filho ao mundo, e a Bíblia diz que ele veio para salvar, trazer a bondade para o povo, meus irmãos, né? E aí, amados, o homem, infelizmente, amados, sem compaixão nenhuma, executaram o Filho de Deus, amados. Não foi fácil, né? Então, amados, porque Deus ama o pecador, por isso que ele fez isso, amados, né? Mas, amados, ele rejeita o pecado. Isso a gente está cansado de ouvir, amados, né? Amados, ele agiu imediatamente com Adão, irmãos, né? O que foi que ele fez com Adão? Expulsou Adão do paraíso. E ele ali, os judeus que rejeitaram Jesus, severamente ele, né, os endureceu contra eles, amados, e eles ficaram embrutecidos, não receberam mesmo o Senhor Jesus ali como o Messias Salvador daquele povo, amados. Assim como ele ouviu, amado, o israelita condenado na morte, né, na cruz, se lembra, né? O Senhor Jesus, ele, na cruz do Calvário, ele ouviu o clamor de um israelita que estava ali na cruz, morrendo ali, na presença também do Senhor Jesus. Aquele israelita, amado, veja aí que eram dois. Aquele ali,
o chamado ladrão da direita, o bom ladrão, clamou ali por Jesus. Lá na cruz, no fim da vida, na hora da morte, ele clamou, lembra-te de mim, né? E o que é que diz a Bíblia Sagrada? Veja bem, Lucas capítulo 23, verso 42, 43, e acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que coisa fantástica, meus irmãos, né? Aqui está ou não está a bondade de Deus? A bondade de Deus, irmãos, para um homem pecador, amado, né? O filho dele estava ali morrendo na cruz, pagando o preço, amado, de ser morto de uma forma horrível, né? Mas mesmo ali, amado, ele não parou de atender a um homem que estava agonizando no fim da sua vida e que clamou e disse no seu arrependimento, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Coisa fantástica. Meus queridos, vamos ver um outro que estava ao lado de Jesus também. Muito bem. Abordamos aí a bondade de Jesus como o primeiro ladrão. Veja a bondade de Jesus como foi grande, né? Agora, a severidade, né? Veja bem, Deus age, amados, movido pela sua justiça. Ele é movido pelo amor, a sua bondade, movido pela sua justiça, amada, a sua severidade, irmãos, né? Ele veio para salvar o homem, mas veio também para punir o homem da morte eterna, amados, né? E nada mais depois que ele punir, que o camarada morrer, adeus, tchau, né? Inferno, e acabou-se, não tem mais volta, é só uma vez, né? Amados, nada mais pode ser feito, amados, né? De maneira que alguém busque por outro meio ser salvo já depois da morte. Depois da morte segue-se o juízo final, não tem mais jeito, amados, né? O exemplo do outro homem israelita, amado, que estava ali na cruz também, xingando Jesus, desafiando Jesus, amado, e aquele homem, infelizmente, amado, foi condenado, e nenhuma paila Jesus moveu por ele. E eu queria concluir a minha exposição nesta noite para você. Amados, um texto riquíssimo, esse aqui de Romanos 11, amado. E difícil, amado, para doutrinar e mostrar à igreja, para ela, os valores, amados irmãos, da palavra do Senhor. Meus queridos, é um esclarecimento riquíssimo para todos nós o que Paulo fala. Meus amados, a vinda de Jesus Cristo, amados, trouxe esperança para os gentios que ficou à margem, ficou lá de fora. Tudo era Israel, né? Todos sabem disso, né? E foi muito maltratado no passado os gentios, amados, né? Mas hoje os gentios são maiores, são grandes e respeitam os israelitas, ama o povo de Israel, ama Jerusalém, ama Israel. Não está devolvendo com a maldade deles, que, amados, os abandonaram, os deixaram, detrataram eles e assim por diante, né? Ignoraram essas nações. Mas o povo gentil crente vão lá de caravanas para aquela terra e ama os judeus. Eu queria concluir, amado, com uma historinha, Dedé, né? Muito bem. Em um acampamento nas Filipinas, né? O rapaz disse que foi escalado para uma missão evangelística e pela primeira vez da vida dele, né? E foi com um profundo sentimento de gratidão, né? Porque iria ali se aproximar mais de Deus na sua vida. Muito bem, voltando do acampamento, feliz, alegre, foi escalado para ir a 3, 4 pessoas falar do amor de Deus, falou para elas e ganhou muitas almas para Jesus. E quando ele chegou de noite, ele foi pensar naquele ato vitorioso dele, ele se lembrou que lá na
cidade dele, entre os parentes dele, as famílias dele, ele era o único crente. E que nunca evangelizou um irmão, uma irmã, um parente, ninguém. Ele foi tomado em vez da alegria de uma profunda tristeza e sabendo que quando voltasse de lá, a vida dele teria mudado. Mude a sua vida. Se você é um crente e se você tem no seu coração a chama da nova vida, da nova natureza cristã, você está agora convocado para evangelizar. Olhe para dentro da sua família, olhe para os seus amigos, veja se você move uma palha em favor de falar para eles, para alertá-los, para livrá-los do inferno e do lago de fogo. Olha, que a nossa igreja agora, depois dessa pandemia, vá evangelizar, vamos evangelizar, que Deus nos abençoe, amém e amém. Ok, vocês ouviram aí a mensagem, a exposição da Palavra de Deus com o pastor Marcos Severo. E agora vamos encerrar nossa reunião de oração e estudo, orando em favor do nosso povo. Vamos orar pelos doentes, pelos enfermos, orar, ó Deus, por esse momento difícil que nossas igrejas estão passando, essa questão financeira. Esse confinamento está trazendo muitos problemas aí econômicos, mas muito mais aí mesmo hoje as informações é que nós temos mais de 10 mil mortes no Brasil. Nós precisamos orar pelo nosso Brasil e pelo mundo. Vamos orar? Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela palavra que Tu nos concedeste. Que essa palavra toque nos corações das pessoas. Muito obrigado, Senhor, que ela nos fortaleça na fé. Mas eu quero aqui te pedir, nessa reunião de oração e de estudo, Senhor, pedir a Ti, Pai, a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre os que estão enfrentando enfermidades, dificuldades, problemas financeiros. Quero te pedir, ó Deus amado, ó Pai, em favor de que se descubra uma vacina para debelar, ó Deus, essa pandemia, Senhor, que tem trazido tantas tristezas para o mundo. Pai, nós oramos a Ti e confiamos na Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.